CONSUL, Conselho Universitário da Unicamp, aprovou no dia 30 de maio de 2017 o princípio das cotas étnico-raciais para o ingresso nos cursos de graduação da universidade a partir de 2019. Para isso, foi criado um grupo de trabalho para determinar a forma com que esse sistema vai funcionar. A Universidade de Campinas é uma das mais importantes do país e recentemente foi considerada a melhor universidade da América Latina. E para falar sobre esse sistema de cotas da Unicamp, eu recebo o José Alves, que é coordenador da Conveste, que é a comissão de vestibular da Unicamp, e também coordenador de um grupo de trabalho que discute justamente as cotas. José, obrigado por comparecer aqui. Obrigado pelo convite. Esse sistema de cotas, o que ele é? O sistema de cotas é uma reserva de vagas para um determinado público. Essa é a definição de cotas, né? No caso, nós estamos falando de cotas étnico-raciais para atender a uma demanda da população negra, particularmente, já que com a questão as questões indígenas, nós estamos pensando em vagas adicionais, então, portanto, não são cotas. E junto com isso, nós temos um sistema de ingresso de vagas na Universidade de Campinas que passa pela presença, por esses alunos serem oriundos de escola pública. Então tem também aí a questão social, né? Sim, pretendemos contemplar a questão social atrelada à escola pública mais diretamente. Tá, e como essa questão das cotas ela vai ser colocada em prática? Bom, a partir do vestibular de 2019, nós vamos ter um sistema que vai modificar a forma de ingresso da Unicamp. Provavelmente, no que o GT está neste momento, 80% das vagas continuarão a ser oferecidas pelo vestibular da Unicamp. Dentro desses 80%, nós vamos ter um percentual de vagas definido para as cotas étnico-raciais. As demais 20% das vagas devem vir por uma adesão que a Unicamp vai fazer ao sistema de seleção universitário unificado, que é por nota do Enem, então nós vamos ter que é o SISU. Então nós vamos buscar 20% dos estudantes oferecendo vagas da universidade, da Unicamp, para que estudantes de qualquer parte do país que tenham excelente rendimento possam vir a estudar dentro da Unicamp. E nessas vagas do SISU também vamos atrelar algumas delas à escola pública e outras às cotas. Como se chegou nessa necessidade de um sistema de cotas da Unicamp? Isso foi uma demanda de alunos ou foi uma demanda da própria universidade? Essa é uma demanda que vem da sociedade, né, de grupos organizados fora da universidade e depois também dentro da universidade. Ou seja, a Frente Pro Cotas, o Movimento Negro de Campinas, tem uma militância muito grande do ponto de vista de que a universidade não tinha uma representatividade equivalente à população do estado de São Paulo, que é quem financia a Unicamp, a USP e a Unesp. Então, por conta dessas demandas de que a sociedade, que tinha um quadro elitizado dentro da universidade, um quadro que não representava essa diversidade, é uma pauta, portanto, histórica que vem aí de algum tempo e que recentemente foi encampada pelo movimento estudantil desde, pelo menos, a greve do ano passado que nós tivemos na universidade. Esse modelo de cotas ele já está servindo de exemplo aí para outras universidades, porque a USP, logo em seguida que a Unicamp anunciou, ela também anunciou uma mudança, né? Sim, na verdade a gente está um pouco, nesse caso nós não somos a vanguarda, nesse caso nós somos as últimas duas universidades que estão aderindo às cotas, porque a lei de cotas no sistema federal existe há muito mais tempo. A experiência da UNB, a experiência da Federal da Bahia, da Federal de Santa Catarina, são experiências muito mais antigas e existe uma lei de cotas no sistema federal que foi legitimada inclusive pelo STF e que já existe. A diferença que nós na Unicamp vamos fazer é que o nosso sistema de cotas não deve ser um sistema tão restritivo quanto o sistema do governo federal. O sistema das universidades federais lida com 50% de vagas para a escola pública e aí o percentual da população incide sobre dentro desse, o percentual da população negra e indígena. Dentro desses 50%. Desses 50%, então, que é o modelo que a USP vai fazer. Então, no fundo, pensando na população do estado de São Paulo, que é de 37%, ou aproximadamente 37% de uma população autodeclarada negra, nós vamos ter um percentual de 18,5%. O caso das federais, da maior parte das federais e das universidades e da USP, pelo que a gente tem acompanhado. O que a Unicamp vai fazer é que hoje ela já tem 22% de uma população negra, uma população não branca, né? E o que nós pretendemos é, paulatinamente, chegar a
37% desse percentual atendidos, requisitos de qualidade, de mérito, de todo esse debate que a sociedade às vezes olha com uma certa preocupação, mas que nós temos que ter clareza de que o sistema de cotas ele não interfere no próprio rendimento da universidade, considerando as experiências já conhecidas e estudadas em outras unidades. A questão social ela vai ficar atrelada aos programas já existentes da Unicamp ou ela entra também nessa? Então, hoje a Unicamp tem, pelo menos, já tem um programa que é o PAAS, que é um sistema de bonificação para estudantes da escola pública, e nós vamos ampliar a exigência para poder atrelar a um perfil mais social, buscando que os estudantes sejam de escola pública, não apenas do ensino médio, mas que também venham do ensino fundamental. Então, nós vamos existirá a possibilidade de pontuação diferenciada para o ensino médio e uma bonificação adicional para aquele que vem da escola pública do ensino fundamental. Ou seja, provavelmente este que fez toda a trajetória em escola pública, provavelmente tem uma condição social mais delicada, uma condição social inferior em relação àquele que só fez a escola pública no ensino médio. Que justifica ele participar do esquema de cotas. Exatamente. Que daí, nesse caso, não é um sistema de cotas, é um sistema de bonificação, que vai ter aí, então, portanto, ele vai receber uma pontuação e essa pontuação será flexível. Por que o sistema de bonificação ele é mais vantajoso que o de cotas fechado? Porque se houver uma melhora no ensino público, e nós esperamos e queremos que com isso atuar para que haja também uma melhoria no ensino público, que é uma das grandes críticas que as pessoas fazem, se a escola pública funcionasse, não precisaria de cotas. É verdade, só que para o estudante que está chegando agora, nós precisamos fazer algo por ele também. Então, nesse sentido, o sistema de bonificação ele é tão flexível que nós permitiremos ter uma presença maior de estudantes de escola pública e não apenas 50%. Tá, José. A gente volta daqui a pouco aqui com o Sala de Aula falando sobre o sistema de cotas que foi implementado aí na Unicamp recentemente. Voltamos com a Sala de Aula, que hoje fala sobre o sistema de cotas da Unicamp. Eu converso com o coordenador do grupo de trabalho que debate esse assunto e a implementação dele na Unicamp, José Alves. José, além do sistema de cotas, tem o PAES, que você já citou anteriormente. Dá para falar dos resultados do PAES? Os alunos tinham um desempenho melhor do que os alunos convencionais? Então, o que nós podemos dizer é assim, vamos pegar o curso mais concorrido, ou pelo menos o curso mais visualizado pela sociedade, que é a medicina. A nota dos nossos estudantes que entram pelo PAES e a nota dos estudantes que vêm de escolas da elite, por exemplo, não há uma diferença no rendimento desses estudantes depois. Só para te dar um dado repassado pela coordenação há pouco tempo para mim, que eu fui atrás disso, a média global do estudante que vem de uma escola da elite, de uma escola privada e tal, é 8,1. A média de um estudante que vem pelo PAES é 7,8. Portanto, uma diferença de 3 décimos, ela é praticamente desprezível dentro desse cenário. Os estudantes que entram pelo PAES, ou mesmo aqueles de um outro programa importantíssimo na Unicamp, que é o Profis, que tem uma distribuição geográfica por toda a cidade de Campinas, porque daí é uma cota que pega o melhor estudante de cada uma das escolas de Campinas, independentemente do rendimento delas, com base no Enem também, e depois de um período de curso eles escolhem escolhem outros cursos dentro da Unicamp, o rendimento é extremamente satisfatório. As pessoas às vezes esquecem de perceber que o vestibular, ele é, pelas características que nós temos, muito disputado. Isso tem até uma certa perversidade. Acaba segregando muito? Porque, afinal de contas, apenas 5% das pessoas que prestam vestibular conseguem entrar. Nós teremos resultados melhores com os estudantes da escola pública se nós tivermos uma demanda maior de estudantes de escola pública prestando vestibular. E é isso que nós esperamos que possa haver um incremento já a partir de 2018, 2019 e assim por diante. Porque hoje nós temos 75% dos nossos inscritos vêm da rede privada e só 25% vem da escola pública. Então nós gostaríamos que esse jogo fosse um pouco mais equilibrado, porque é muito importante, inclusive, eu vir aqui conversar com você e dar essa informação, porque tem muita gente que acha que a Universidade de Campinas, que é a Unicamp, é apenas o hospital ou que ela é uma instituição
instituição que cobra mensalidade, que cobra taxa de matrícula. Não, é uma universidade pública, gratuita e uma excelente universidade, como agora acabamos de receber o reconhecimento num ranking de que é a melhor universidade da América Latina. Ali se produz pesquisa, se produz ensino de qualidade e tudo isso gratuitamente. Então, há um desconhecimento dos próprios estudantes, né? Além das questões sociais que o impedem, de uma origem, às vezes, que não estão interessados ou não querem chegar, não é que não estão interessados, mas têm receio de que não vão acompanhar. Eles têm medo de prestar vestibular, é isso? Tem medo, porque o princípio da que nós chamamos de princípio da autoexclusão é o que mais interfere. Se nós pensarmos que no estado de São Paulo nós temos 400 mil concluintes de escola de ensino médio vindo de escola pública por ano. E nós pensarmos que destes, menos de 20 mil prestam o vestibular da Unicamp e daqueles que entram são aproximadamente 1.600. Então, mesmo esses estudantes, que as pessoas às vezes, vai colocar, esses 1.600 representam, né, se você pensar um universo de disputa de 400 para 70, para 20, depois para 1.600, nós estamos falando de um percentual que seguramente corresponderá às demandas que a universidade tem. Agora, não se trata também dentro de uma política de cotas, dentro de uma política de ampliação, de uma democratização da universidade, que a universidade não tenha também que mudar os seus paradigmas, que a universidade não tenha que mudar as suas perspectivas de ensino. Até pensar numa alteração do vestibular, algo assim? Até mesmo isso, se for necessário. Hoje eu ainda não gostaria de falar na necessidade de mudar o vestibular, considerando que hoje o vestibular da Unicamp corresponde àquilo que é a expectativa da universidade, porque um sistema de provas de vestibular ele tem que medir duas habilidades principais. Uma que é os conhecimentos prévios que supostamente equilibram e que são mais democráticos porque todo mundo passou por aqueles conhecimentos, e os outros são o que a universidade demandará deles. Então não adianta ficar procurando ou perguntando informações que não serão úteis para o tipo de raciocínio que eu espero na universidade. Então, nesse sentido, capacidade de ler, capacidade de interpretar, capacidade de estabelecer hipóteses, de refinar o raciocínio, ter uma curiosidade científica, isso é um tipo de demanda que nós precisamos e que nós precisamos cobrar nas nossas provas. E hoje, até hoje, o vestibular da Unicamp é muito elogiado pelo seu rigor, pela sua qualidade das provas que tenho feito nos últimos 30 anos. Ele já tem uma diferenciação dos outros, né? Exatamente, ele é menos conteudista. Só retomando a questão das cotas, vocês esperam também, tem essa expectativa de que os alunos cotistas tenham um desempenho próximo dos alunos tradicionais? Sim, nós temos porque, inclusive, os estudos feitos em outras universidades desde 2003, quando o sistema de cotas começou a ser adotado em algumas delas, todos esses estudos demonstram que os estudantes correspondem, né? Ou seja, pode ter um ponto de partida um pouco abaixo daquele dos alunos que ingressaram por um sistema de ampla concorrência, mas logo em seguida eles acompanham. Porque é isso que a universidade tem que fazer, ou seja, toda sala de aula nós temos 40, 50, 100 alunos, em toda sala de aula eu consigo detectar alunos que se sobressaem em relação aos outros. A minha atenção como professora tem que ser para todos, e aquele às vezes que precisa de mim é aquele que eu tenho que dar um pouco mais de atenção, porque senão eu vou perpetuar a desigualdade e a ideia de que a educação tem que ser um espaço de democratização, de igualdade de oportunidades. Então não é só questão de dedicação desses alunos que conseguem chegar no patamar mais alto. Não, é uma questão da universidade perceber também quais são as carências, os déficits e oferecer recursos, e nós temos meios para isso. Nós temos os melhores professores, nós temos uma comunidade inteira envolvida com a necessidade de fazer com que a Unicamp continue a ser essa universidade de excelência que é. A questão das cotas, ela vem para corrigir um erro histórico do país? Então, essa é uma demanda, né, do parte dos movimentos, sobretudo do ponto de vista de que quando você tem as grandes universidades do mundo, as universidades e o sistema de cotas, é importante que se diga, né, mimetiza, ou repete um pouco a experiência do que foi nos Estados Unidos, né? Ou seja, todas as sociedades onde elas têm uma construção de saber muito com blocos e com grupos muito homogêneos, tende a repetir mais do mesmo.
Então, a diversidade, a heterogeneidade, ela ajuda a trazer outros problemas, outras questões, problemas aqui no sentido de questão científica, de questão acadêmica. Então, a presença de uma maior população negra e de população indígena nos permitirá, sim, darmos saltos em outras perspectivas, eu diria que nós vamos melhorar a nossa qualidade, porque nós teremos possibilidade de que esses estudantes também façam perguntas e questionamentos que são muito distantes daqueles que nós estamos habitualmente acostumados. Só para quem está assistindo a gente, para entender, por que acontece essa diferença, a gente pode chamar de um certo atraso até no desenvolvimento, por que eles necessitam dessa ajuda, entre aspas? Então, porque essa é uma questão social realmente, e foi a pergunta que você fez antes e que eu acabei me dispersando, que essa é uma grande questão que vem do nosso legado, do passado escravocrata, onde, por exemplo, a população, quando teve a abolição, não teve acesso aos meios de produção, não podia ter acesso a terras, não podia ter bens, não podia votar e tantas outras questões que só depois foram sendo conquistadas. Ou seja, nós temos, quando a gente olha para o perfil demográfico, social e econômico da sociedade brasileira, nós não precisamos ir muito distante para saber que os negros ganham menos. E de que a universidade, qualquer pessoa que observa dados, sabe que quando você ingressa na universidade, por mais precária que ela seja, quando você conclui a universidade, você já tem um salário que é, no mínimo, o dobro daquele que não concluiu o ensino superior. Então, é evidente que tendo maior presença da população negra, consequentemente, eles concluindo o seu curso, nós teremos para um ganho salarial e um ganho de ascensão social para esse grupo que tradicionalmente foi deixado para trás. Tá, joia. Então, José, a gente volta já já. O Sala de Aula de hoje fala sobre o sistema de cotas da Unicamp. Até daqui a pouco. De volta com o Sala de Aula, que hoje fala sobre o sistema de cotas da Unicamp. José, a gente vinha discutindo aí sobre a questão histórica, racial que envolve o país. E você chegou a citar isso, mas eu queria que você aprofundasse um pouco. Por que a população não aceita as cotas hoje em dia? Uma parte da população, né? Então, esse é um tema bastante sensível, porque o brasileiro não se reconhece como racista. Então, nós temos um mito explicativo sobre uma integração plena das raças, que nós temos uma democracia racial, o que é um equívoco, porque quando a gente percebe, mesmo em programas como os que a gente já adotou na Unicamp, como o PAAS desde 2003, a gente percebe que o número de negros não cresce. Quando você tem um apoio que seja simplesmente social, ele não tem o mesmo impacto para a população negra. Então, isso dá para a gente poder perceber que quando, às vezes, as pessoas, entre duas pessoas, entre um branco e um negro, para escolher um para o mercado de trabalho, tendo as mesmas capacidades e as mesmas escolhas, ou as mesmas habilidades, acaba escolhendo o branco e não o negro. Então, isso, às vezes, as pessoas têm dificuldade em admitir esse racismo. Ou seja, na quantidade de piadas, na questão de como que essa população é marginalizada, as populações que habitam as periferias desse país, né? Então, tudo isso indica a necessidade das cotas. E, repito, cotas, elas não são exatamente um paliativo ou uma solução para esse problema, mas nos ajudam a enfrentar e dar condições de uma discussão mais aberta sobre os problemas e as cicatrizes que tem dentro dessa sociedade. Quem é contra a cota, né, eu até entendo por outros debates, mas em alguma parte das discussões, o que nós acompanhamos na repercussão em redes sociais, quando a Unicamp adotou o princípio das cotas, e algumas das críticas, elas nada mais eram do que uma tentativa de camuflar o racismo de algumas pessoas, né? Ao supostamente colocar ou questionar a respeito de que vai perder a qualidade. Ora, desde quando essas pessoas estiveram preocupadas com a qualidade de ensino, né? Então, se elas fossem atuantes nas suas comunidades e achassem que todos os grupos pudessem ocupar os mesmos espaços, aí sim, né? Agora, é muito simples falar de um lugar onde você não está sendo preterido. Então, assim, quando a polícia para alguém, geralmente ela para muito mais os negros do que os brancos, né? Então, e tem até a questão da oportunidade, né? O negro, ele tendo menos oportunidade de trabalho, ele tem menos tempo para estudar, menos acesso a um estudo de qualidade, um reforço pago. Exatamente, porque e aí você vai perpetuando, né, um ciclo de exclusão. E as cotas, elas vêm exatamente para poder, pelo menos, criar referenciais de outros exemplos e que isso também possa
possa quebrar um pouco desse paradigma e dessa situação que é vivenciada na sociedade brasileira. Vamos falar um pouquinho sobre o grupo de trabalho? Claro. Vocês chamam de GT. Isso. O que é esse GT? Quantas pessoas compõem? Como ele funciona? Como ele se reúne? Bom, o GT ele é composto por 13 pessoas, presidido por mim, que sou o coordenador executivo da Convest, né, que organiza o vestibular. O GT ele tem uma função de discutir as formas de ingresso da Unicamp a partir de 2019. E aí ele tem uma representação do órgão máximo da universidade, que é o Conselho Universitário. Você tem professores indicados pelo Conselho Universitário, você tem professores indicados pela Câmara dos Coordenadores de Graduação, na Comissão Central de Graduação, CCG, e você tem representantes estudantis e servidores técnico-administrativos da universidade, além de representantes de movimentos sociais. Então, por isso que ele é um GT um pouco mais amplo do que tradicionalmente se tem. Então, é para poder ter uma capilaridade tanto das demandas dos movimentos sociais, quanto dos órgãos de instância de representatividade da universidade. E aí, nesse grupo, nós nos reunimos semanalmente, nós estamos, assim, com muitos estudos, com muitos dados para saber todas as formulações possíveis em relação ao ingresso para o vestibular da Unicamp a partir de 2019. Tá para falar o quanto já avançou? Olha, já avançou, por exemplo, em relação ao SISU, né? Nós já podemos dizer que o número que nós vamos propor... Agora, claro, o GT vai apenas propor o projeto inicial. As unidades, né, as faculdades, os institutos vão discutir, vão fazer sugestões, que depois nós voltaremos e vamos colher essas informações. Haverá um período de amplo debate na Unicamp, de uns 2 meses aí aproximadamente, para que depois nós tenhamos em 10 dias que coletar, sistematizar essas informações e depois levar ao Conselho Universitário, que é quem vai dar a palavra final. Mas eu posso já te adiantar que nós temos hoje uma proposta de que 20% das nossas vagas fiquem pelo SISU, como eu já mencionei no início, e dessas vagas 15% ficarão de escola pública e 5% serão de ampla concorrência. Sim. Sendo que dentre essas 15%, 5% são para autodeclarados pretos e pardos. Além disso, nós temos a questão do vestibular indígena, que é uma proposta de vagas adicionais, mas ainda não fechamos a demanda, porque ainda estamos estudando, conhecendo as experiências da UFSCar, que faz um vestibular indígena, e de outras universidades que têm programas parecidos. Dentro das cotas, mais diretamente falando, o que nós sabemos é que nós estamos com propostas que variam entre 15% e 25% e até 30%, dependendo destinado às cotas. Agora, o que é importante que se diga, se hoje a Unicamp tem 22%, esses 22% eles não são distribuídos uniformemente. Então, talvez começar com um patamar um pouco inferior, mas distribuídos universalmente entre todos os cursos. É uma coisa Unicamp, que a gente já conversou quando a gente entrevistei lá, né? Uhum. Alguns cursos não tem tanta procura, acaba jogando essas vagas para aquele curso, é isso? Exatamente. E vocês querem reverter isso? Queremos reverter. Agora, isso não assegura que nós tenhamos esse número de cotas, porque o que a universidade não vai ficar é com vaga ociosa. A universidade ela é pública, uma vaga pública custa dinheiro, e sabemos cada vez mais que a sociedade acompanha e tem que acompanhar mesmo o modo como a universidade funciona e operacionaliza com os recursos dados pelo Estado, dados pela própria sociedade. Então, vagas que não sejam preenchidas pelo sistema de cotas automaticamente ficarão dentro das vagas e dentro do sistema de ampla concorrência. Uma coisa que talvez já possa ser sinalizada e que o GT concorda é de que nós vamos ter uma cobrança um pouco mais rigorosa do ponto de vista do rendimento mínimo dos candidatos na prova. Né? Então, é para que as pessoas possam ter um pouco mais de tranquilidade. Trabalhar na faculdade. Exatamente, para que ao entrar eu tenho que ter, né? Não dá para alguém, por exemplo, tirar 1 numa prova de matemática e querer fazer um curso de matemática, ou seja, numa escala de 0 a 10, tirar uma nota 1. Né? Então, fica difícil ele aprender e acompanhar o curso. E até ele acaba afetando a questão de pesquisa. Mais, né? e ele será um candidato a desistir depois. Então, nós temos estudos hoje que a Convest tem esses dados que amarram o rendimento do estudante entre a prova de seleção, entre a prova do vestibular e o que ele faz, sobretudo na área de exatas, no desenvolver da sua trajetória acadêmica. Então, nós estamos muito atentos a esses dados, a esses números, para poder oferecer o melhor sistema, o mais coerente, o mais democrático, mas com a excelência e com a exigência de qualidade que a Unicamp requer. Só para a gente encerrar, tem um assunto que foge até um pouco do tema do programa. Você falou que as vagas são gratuitas, é uma universidade que tem que preencher, muita gente não sabe.
mas existem vagas remanescentes que podem ser concorridas aí por alunos que já estão em universidades, é isso? Exatamente. Esse é um processo que acontece no segundo semestre, logo no começo do segundo semestre. Eu estou aqui sem a data agora, é agosto, setembro, né? Então, assim, alunos que, por exemplo, desistem do curso, não gostou do curso, ou simplesmente mudou de cidade, Então, nós temos esse processo que também é importante, que daí a gente busca os alunos que estão em outras universidades, né? Vagas remanescentes, elas não são abertas para o estudante do ensino médio, mas estudantes que já veio, porque daí tem que ter compatibilidade de currículo e assim por diante. Então, esse é um processo também que precisa dar maior visibilidade para que a gente possa ocupar essas vagas, geralmente a partir do terceiro semestre, né? Que é quando os alunos, a gente tem clareza que o aluno desistiu de um curso ou não. Tá, José, muito obrigado por estar aqui presente no programa. Eu que agradeço pelo convite, estou à disposição para voltar a conversar e debater com vocês. Muito obrigado, esse foi o Sala de Aula, a gente se vê numa próxima.